Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la. Por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Meus irmãos, essa semana nós vivemos uma tragédia, não é? Que chamou a atenção do mundo todo e tem sido considerada a maior tragédia da história dos esportes. Teve o maior número de vítimas de uma mesma equipe esportiva. Então nós vivemos um clima no nosso país e até podemos dizer no mundo, né? Um clima de luto. Alguns eventos foram cancelados por causa disso, né? Por causa desse clima que tomou conta, porque entenderam que não havia contexto, não havia condições desses eventos acontecerem, eles foram cancelados. O mundo todo prestou homenagem à equipe da Chapecoense, né? Por tudo aquilo que aconteceu. Homenagens foram feitas na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Austrália. Torcedores colocaram uma faixa de um jogo que estava acontecendo lá, com dizeres em português, e a faixa dizia: Você vai viver para sempre, força Chapecoense. Nos Estados Unidos, nos jogos de basquete, foram respeitados 1 minuto de silêncio em memória daqueles que morreram neste acidente. No Japão houve notas de lamento, visto que vários jogadores mortos um dia jogaram lá no Japão. Então a comoção, ela atingiu o mundo inteiro, e desde a terça-feira este foi o assunto mais comentado nas mídias. Programas de televisão, todos eles abordaram o assunto, as mídias sociais falaram a respeito do assunto, e muito se tem falado sobre união, sobre nos unirmos, muito tem se falado sobre nós adotarmos uma nova consciência, nós termos uma nova postura a partir de agora. Houve praticamente um clamor que a partir desta tragédia nós tenhamos um mundo melhor e sem violência. Houve e tem havido este clamor, não é? Parece até, irmãos, que a partir de agora você pode ir no estádio de futebol tranquilo, não vai mais ter briga, não vai mais ter violência, porque o que se foi falado a respeito deste acidente e tudo aquilo que foi pedido, pessoas não perderam a oportunidade de fazer um clamor para que não haja mais violência nos estádios de futebol. Então eu estou pensando que a partir de agora você pode levar seus filhos, pode levar sua esposa tranquilamente e não vai mais haver problema. É o que as pessoas estão pedindo e parece que tudo favorece a isso, né? Mas como Jesus analisou as tragédias? Como ele aplicou as tragédias ao coração humano? Como a palavra de Deus lida com o assunto? Tragédias sempre aconteceram. A nossa época é uma época, como nenhuma outra época, tem muitas informações.
As informações na nossa época, elas andam numa velocidade que nos difere de outras épocas. Mas apenas isso, apenas as informações chegam mais rápido para nós, chegam de uma forma tão vívida que nos contagia, faz com que nós nos sintamos naquele lugar onde aconteceu aquelas coisas. É a única diferença, mas tragédias sempre aconteceram. O que mudou foi a velocidade das informações. Nesse caso, aconteceu com alguém próximo a nós em termos de país, não é? É do nosso país, é do nosso futebol, não é? Era um time que teoricamente estava nos representando na final de uma Copa Internacional. Mas mesmo que isso acontecesse do outro lado do mundo, nós teríamos as mesmas informações. Se acontecesse com uma equipe de futebol, porque o nosso país ama o futebol, talvez nos sentíssemos também comovidos e pensativos a respeito do porquê estas coisas aconteceram. Então o que acontece é que rapidamente as notícias chegam e nos envolvem emocionalmente. E as perguntas surgem, não é? Por que estas coisas acontecem? Porque Deus permite que estas coisas aconteçam. As tragédias sempre existiram e a Bíblia tem algo a dizer a respeito disso. A palavra de Deus, inclusive, faz-nos correções sobre a nossa maneira de pensar e de analisar as grandes tragédias. Como servos de Deus, nós devemos ter o entendimento correto sobre as tragédias. Mesmo crentes maduros, irmãos, podem ter um entendimento, muitas vezes nesse ponto, equivocado, mas como crentes nós devemos ter um entendimento diferente, um clima de luto, um clima de tristeza por causa da morte, tem algo a nos ensinar, a palavra de Deus vai nos dizer. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 4, dizendo: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, melhor é ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, melhor é a tristeza do rosto, com ela se faz melhor o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então a palavra de Deus vai dizer que o luto tem algo a nos ensinar, que é melhor estar onde está acontecendo o luto do que ir na casa onde está acontecendo uma festa, onde há alegria. Há mais sabedoria presente no luto do que sabedoria presente num momento de alegria. Então a palavra de Deus nos diz que ao refletirmos sobre a morte, ao estarmos num clima de luto, nós podemos subtrair ensinos para nós, que podem mudar as nossas vidas, mudar a nossa forma de enxergar as coisas, especialmente as grandes tragédias. Então, quando nós nos deparamos com a morte, nós temos uma oportunidade de reflexão. Nós podemos pensar, nós podemos refletir. É sobre isso que Salomão estava falando, que os vivos devem tomar em consideração. Ele está dizendo: vocês que não morreram naquela tragédia, pensem sobre ela, reflitam, tomem em consideração, analisem o fim de todos os homens e considerem isso, pensem sobre isso. E nesses dias, irmãos, o mundo se deparou com a morte de uma forma tão sensível, né? Sensível porque foi uma equipe esportiva, no esporte que é o mais popular do planeta, que é o futebol. Uma equipe pequena, ainda cercada de uma história, né? A Chapecoense é mais nova do que eu, irmãos, que coisa, né? É um time que começou em 1973 e teve uma ascendência tão grande. E não faltam elogios à sua organização, não faltam elogios à forma como se administrou, parece que é a equipe perfeita mesmo. E acontece isso com aquela equipe. Então houve uma sensibilidade, houve uma comoção, uma equipe pequena que faria a sua primeira final num torneio internacional. Então nós temos uma oportunidade de reflexão. Esse clima que se criou é uma oportunidade de refletirmos, e essa reflexão é um mandamento da palavra de Deus. Os vivos que o tomem em consideração, tomar o luto como uma oportunidade, irmãos, de aprendizado, de reflexão. Nessa passagem que nós lemos aqui, Jesus é questionado sobre uma tragédia que aconteceu naquela nação, na nação de Israel.
Jesus está pregando aqui um grande sermão, irmãos. Na verdade, o capítulo 13 é uma continuidade de um sermão que Jesus começou a pregar no capítulo 12. Um grande grupo de pessoas, uma grande multidão cercou Jesus e faziam isso de uma tal forma que se atropelavam umas às outras. Então uma grande multidão no entorno de Jesus, e Jesus aproveita a ocasião, cercado por aquelas muitas pessoas. O Senhor Jesus começa a pregar um sermão sobre salvação, um sermão evangelístico. Jesus ele começa dizendo no capítulo 12, versículo 1, para se ter cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, o ensino que eles estavam recebendo naqueles dias, que vinha dos fariseus, gerava hipocrisia, e Jesus chama isso de fermento. Qual é a característica do fermento? O fermento é o item que quando você vai fazer o pão, é aquele que você coloca em menor quantidade. Você não vê o fermento praticamente. Quando você põe, ele se mistura, ele desaparece. Mas ele tem um grande efeito. É ele que faz o pão crescer. E o fermento na Bíblia é comparado pelo Senhor Jesus com o pecado. Muitas vezes ele está escondido, você não vê, mas você vai ver o efeito dele. E Jesus disse que os fariseus eram hipócritas por causa disso. Eles escondiam os pecados. Suas atitudes, sua compostura era enganosa, porque escondia o pecado. E Jesus diz, cuidai com o fermento dos fariseus. Jesus diz que nada do que os homens faziam às escondidas, o fermento ficava escondido, mas Jesus diz, nada do que os homens fazem às escondidas ficará escondido para sempre. Deus vai trazer à luz aquilo que os homens tentam esconder. Esse é o sermão que Jesus está pregando. Tudo aquilo que os homens fazem em segredo, Deus trará à luz, como um julgamento para os homens. Jesus diz para não temerem aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Veja o que Jesus está dizendo, a questão não é a morte física, a questão é a morte espiritual. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Temam antes aquele que tem poder, tanto para matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Este é Deus. Temam a Deus. E Jesus vai dizer, a vossa vida está nas mãos de Deus. Ele vai dizer, não se vendem 5 pardais por 2 asses? E não valeis vós muito mais do que muitos pardais? Até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem vai decidir quando você vai morrer é Deus. É Deus. Temam a Ele, porque Ele tem poder de te matar e lançar a tua alma no inferno. Por isso ele compara a vida como os pardais. Ele diz, e não cai nenhum pardal sem que Deus permita, e vocês valem muito mais do que muitos pardais. Então temam a Deus, Ele é quem decide o seu tempo de vida. E Jesus diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai, diante dos anjos de Deus. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, Ele o negará diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir blasfêmia contra o Filho será perdoado, mas aquele que proferir blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Ele diz no versículo 10. Jesus diz que quando formos levados aos julgamentos, Ele diz, não temais o que haveis de dizer, porque se você for um salvo, o Espírito Santo vai colocar na sua boca o que você deverá responder. O que Ele está dizendo é, não temam a sua própria vida, não temam a sua vida física, confiem em Deus, a vida está nas mãos de Deus. Não temam se quiserem levar vocês presos por causa do Evangelho. Não temam o que vocês vão responder, porque o Espírito Santo falará por vós. Ele vai dizer, nos versículos de 13 a 21, Jesus é interrompido por um homem, no capítulo 12. Ele é interrompido por um homem. É interessante que nesse sermão Jesus é interrompido 3 vezes. O que demonstra o seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência, né? Ele está pregando, ele é interrompido 3 vezes, e nas 3 vezes ele responde às perguntas que lhe são feitas, aos pedidos que lhe são feitos. Ele é um professor por excelência, né? Ele sabe ser interrompido, e ele é interrompido 3 vezes. No capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21, ele é interrompido por um homem que chega para ele e diz, Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. E aí Jesus vai dizer para ele, quem me constituiu juiz entre você e seu irmão?
Cuidai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Aí ele conta uma parábola, ele diz que um homem plantou, e a sua plantação rendeu tanto, que ele não tinha onde guardar, e ele disse: o que farei então? Já sei, destruirei os meus celeiros, e reconstruirei outros maiores ainda, e guardarei toda a minha produção nestes celeiros, e direi à minha alma: regala-te, porque tens muitos bens em tua vida. E ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, você vai morrer hoje, e o que vai ser dos bens que você tem preparado? Veja que Jesus está trazendo o pensamento deles, em todo esse sermão, para o tempo de vida, o tempo de vida que se tem. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, para quem vai ser? Assim é aquele que não entesoura para Deus, mas entesoura para si mesmo, que está preocupado consigo mesmo, está preocupado com esta vida aqui. Veja que Jesus está conduzindo o pensamento deles para isso. A seguir, Jesus continua o seu sermão falando sobre confiar em Deus. Ele vai dizer: por isso não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de beber, porque é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta. E aí ele diz: olhai para os corvos não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, e o vosso Pai Celestial alimenta as aves. Olhai para os lírios dos campos, que não tecem, não fiam, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará o mesmo por vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, não vos preocupeis com o que haveis de comer, porque Deus sabe que tendes necessidade dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está trazendo o pensamento para o tempo de vida, para o cuidado com essa vida. Então o que ele quer, o que ele está ensinando aqui? E aí ele vai continuar dizendo: não temais, ó pequenino rebanho, porque Deus agradou em dar-lhes o seu reino. Ajuntem tesouros para vós outros, onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Ajuntem tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Este sermão que o Senhor Jesus vem pregando. Jesus fala sobre estar vigilante. Esse é um tempo em que nós temos para ficarmos vigilantes. Ele compara a um servo que espera pelo seu senhor, que está vindo das festas de casamento, e este servo não dorme, mas ele fica vigilante. Não importa se o seu senhor vai chegar à meia-noite, não importa se ele vai chegar às 3 da manhã, Jesus diz: bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier, o achar agindo assim. Então é um tempo de vida para que nós não nos distraiamos, para que nós fiquemos refletindo e pensando que o Senhor vai vir, Ele vai vir nos buscar, e que Ele não nos encontre dormindo. Por isso a Bíblia vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Que seja um tempo em que Ele nos encontre vigilantes. Por isso o Senhor Jesus diz: bem-aventurado é aquele quando o seu Senhor vier, o encontrar agindo assim. E Ele faz uma comparação com o pai de família. Ele diz: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, a sua casa não seria arrombada. E assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá como um ladrão, ele não vai dar avisos. Por isso ele diz: ficai vigilantes, fiquem vigilantes, porque a hora em que eu voltar você não sabe. A hora em que você vai morrer, você não sabe. Você não tem controle dessas coisas. E aí Pedro interrompe. Pedro é o segundo que faz a interrupção. Pedro diz: Senhor, esta parábola é para todos ou é para nós também? E aí Jesus profere uma outra parábola para explicar isso para Pedro. Jesus diz: quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiou os conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quando o Senhor vier e encontrar infidelidade, lhe confiará os seus bens. Se porém este servo que teve esta confiança do seu Senhor disser: o meu Senhor está demorando para vir, e começar a espancar os servos e as servas, e a comer e a beber e a se embriagar, quando ele vier, ele diz que a sorte deste homem será com os infiéis. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não fez, receberá muitos açoites.
Aquele que não soube a vontade de seu Senhor, mas fez coisas dignas de açoites, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito mais será pedido. E Jesus está continuando então este sermão. E Jesus vai continuar o seu sermão falando sobre os efeitos da sua mensagem. Ele vai dizer a partir do versículo 49, no capítulo 12, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu vim lançar fogo sobre a terra, e o meu desejo é que este fogo já estivesse a arder. Esse é o nosso Senhor, irmãos. O desejo dele é que esta terra já estivesse sendo incendiada, consumindo as pessoas que aqui estão. Eu vim para trazer fogo, e como eu desejo que ele já estivesse a arder. Ele diz, mas antes disso, eu tenho um cálice para beber. Algo tem que acontecer comigo, que é a minha morte. E aí então ele diz, não vim trazer paz à terra, mas vim causar divisão. A paz, irmãos, que Jesus veio trazer, isso é interessante, meus irmãos. A paz que Jesus veio trazer, não é paz na terra, paz entre uns e os outros, como foi tão pedido essa semana. Vamos ter paz uns com os outros, vamos aproveitar isso e sermos mais unidos. Eu falei, opa, tem algo aí, nós precisamos discernir isso. A paz que Jesus veio trazer não é paz entre pecadores que não são arrependidos. A paz que ele veio trazer é entre nós e Deus. Esta é a paz que ele veio evangelizar. Quando as pessoas ficam falando de união, vamos nos unir, vamos ficar juntos, essa não é a mensagem do evangelho, porque o evangelho divide. Não vim trazer paz. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, ele diz, eu vim trazer espada. E ele continua nesse sermão dizendo isso, não vim trazer paz, mas eu vim causar divisão. 5 estarão divididos numa casa, 2 contra 3, 3 contra 2, o pai estará dividido, estará contra o seu filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra, e os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Isso é o efeito do evangelho, irmãos. Isso é o que o evangelho faz. Isso é o que a mensagem de salvação faz. Porque quando numa família um se converte e o outro não, eles ficam divididos. Não há mais unidade ali. Esse é o efeito da mensagem dele. Jesus, como não poderia deixar de ser, ele é muito honesto na mensagem que ele está pregando. Ele não mente. Ele não está falando de falsa unidade. Ele não está falando de um clima sentimental que une as pessoas, que as pessoas podem ficar juntas em paz. Isso é uma mentira. Penseis que vim trazer paz? Não vim trazer paz, vim causar divisão. E numa casa haverá divisão, porque se um numa casa se arrepende e o outro não, haverá uma divisão ali. Esse é o efeito da mensagem dele que ele vem pregando. Então Jesus disse àquelas multidões, vocês olham para os céus? Vocês sabem discernir se vai chover ou não? Vocês olham e dizem, olha, haverá chuva, ou haverá calor, o sol vai brilhar. Aí ele disse, por que vocês sabem discernir os tempos? Se vai haver chuva ou calor, mas não sabem discernir esta época. Esse é o que nós precisamos, irmãos, discernimento do que está acontecendo. Jesus disse que é uma tolice eu saber discernir o tempo, se vai chover, se não vai, mas não sei discernir o que está acontecendo na minha época. E então ele confronta aquelas multidões que o estavam ouvindo, levando-as a isso, levando-as a pensar sobre isso. E aí Jesus afirma então que o tempo de acertar as contas com Deus é este tempo aqui, nos versículos 58 e 59 do capítulo 12, ele diz assim, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Nesse ponto da mensagem, Jesus é interrompido de novo. Quando ele falou deste julgamento, quando ele falou de que esta vida aqui, irmãos, o que significa esse tempo de vida aqui?
O que significa a nossa vida física? É um tempo de nos acertarmos com Deus. Esta é a principal coisa que pode acontecer e que deve acontecer nesta vida aqui. É um tempo de acerto com Deus. Ele está dizendo, acerta-te com o teu adversário antes que ele te entregue ao juiz, porque quando chegar lá, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Ele vai te entregar ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vai te lançar na prisão, e você não sairá de lá, enquanto você não pagar o último centavo. Sabe o que significa? Eternidade. Nunca mais você vai sair de lá, enquanto você não pagar o último centavo. Este é o tempo. É para isso que serve esta vida aqui. O tempo de vida é para se acertar com Deus. Por isso que Hebreus capítulo 9 vai dizer que só há uma oportunidade de arrependimento, esta vida aqui, que depois que nós partirmos dessa vida aqui, só nos resta o juízo, só nos resta nos deparar diante do juiz. E se eu não me arrependi nesta vida aqui, só me restará a condenação eterna. E será lançado na prisão, e não vai sair enquanto não pagar. Alguém que está lançado na prisão não tem como ganhar dinheiro, então ele não vai pagar nunca, o que significa a eternidade. Aí quando Jesus falou sobre isso, vieram algumas pessoas e fizeram então a terceira interrupção. Esta afirmação de Jesus aqui despertou algumas perguntas, e assim nós entramos no capítulo 13. Pessoas se aproximaram de Jesus e trouxeram um assunto conhecido de todos. Era uma tragédia. Uma tragédia. Ela estava presente nas mentes das pessoas. Havia acontecido há pouco tempo, porque Pilatos é citado nesta tragédia. E o que teria sido aquilo, irmãos? Por que aquelas pessoas morreram daquele jeito, como eles citam aqui no versículo 1 do capítulo 13? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. O que teria sido aquilo? Por que aquelas pessoas morreram daquele jeito? O que Jesus tinha a dizer a respeito disso? Qual era a opinião de Jesus? O que ele poderia dizer? Aqui nós temos, irmãos, a visão de Jesus sobre as tragédias que acometem a humanidade. Aqui nós temos o entendimento dele a respeito dessas tragédias. Havia, irmãos, um entendimento errado. As pessoas, elas pensavam que as pessoas que morreram daquele jeito eram mais pecadoras do que as outras que estavam vivas. Era um problema teológico, era um entendimento teológico equivocado. Isso aparece, por exemplo, no livro de Jó, quando Jó está passando por aquela tragédia pessoal, aquele momento ruim da sua vida, os seus amigos que vêm lhe visitar, eles ficam questionando Jó o tempo todo. Jó, você deve ter cometido algum pecado. Jó, deve ter coisas escondidas na sua vida. Por que está acontecendo com você? Isso não deveria estar acontecendo. Se está acontecendo é porque você é pecador e você não quer nos falar. E eles vão questionando o tempo todo, e não era nada disso. Tanto que chega no final, Deus diz que o problema estava com eles e não com Jó, e diz, somente a oração de Jó eu vou ouvir. Se Jó orar por vocês, eu ouvirei a oração dele e perdoarei os vossos pecados. Então o problema não era com Jó, esse era um entendimento teológico errado, de que se aquelas pessoas morreram daquele jeito, tendo sido mortas por Pilatos enquanto sacrificavam, elas deveriam ser muito pecadoras. Elas eram os galileus mais pecadores do que os outros galileus, e por isso que aconteceu isso com elas. Era esse o entendimento. Em João capítulo 9, isso aparece também com os discípulos. Os discípulos veem um cego de nascença e chegam para Jesus e dizem, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Tem que ter o pecado de alguém aqui. Como é que alguém nasce cego? Como é que Deus permite que alguém nasça cego? Que coisa ruim, que tragédia na vida de uma pessoa. Deve ser pecado dele, ou deve ser pecado dos seus pais. E aí Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Então havia esse entendimento errado, esse equívoco teológico. As pessoas, irmãos, estavam acostumadas a encontrar explicações nos pecados das pessoas para que as coisas ruins acontecessem. Era uma coisa comum. Aconteceu, deve ser algum pecado que tem ali. Deve ser alguma coisa ruim que tem ali.
O problema é que isso fazia com que as pessoas que não estavam passando pela situação ruim pensassem que eram melhores do que aquelas que estavam passando pela situação ruim. Esse é o problema desse equívoco teológico, desse entendimento errado. Bom, se eles eram galileus ruins, e por isso é que eles morreram, e o sangue deles foi misturado com o sangue do sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus, é porque eles deviam ser ruins mesmos. Eles deviam ser os galileus muito pecadores para que isso acontecesse com eles, para que Deus permitisse que isso acontecesse no templo. Irmãos, aquele era um sacrifício que estava acontecendo no templo, e muito provavelmente na Páscoa. Agora eu pergunto a você, quem ordenou que se oferecesse sacrifício na Páscoa? Quem deu essa ordem? Quem deu, irmãos? Deus. E eles estavam obedecendo a Deus, cumprindo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E Pilatos vem e os mata, e o sangue deles escorre e mistura com o sangue do sacrifício. Era uma tragédia, irmãos, que certamente deve ter sensibilizado muita gente, estava na mente das pessoas, estava todo mundo comentando. Aconteceu naquela semana em Jerusalém o que aconteceu nessa semana aqui no Brasil e no mundo. Pessoas comentando, por que acontece isso? Como é que acontece isso? Essas pessoas, a resposta que eles encontraram naqueles dias é: essas pessoas devem ser muito ruins. Jesus leu a mente deles, já respondeu a pergunta. Essas pessoas devem ser pessoas muito ruins. Agora, qual o problema com isso? Se aconteceu isso com pessoas ruins e não está acontecendo comigo, qual é a conclusão que eu chego? Eu sou melhor do que elas. Se o meu avião não caiu, é porque eu sou melhor, eu sou uma pessoa boa. Se não aconteceu com você, porque você é uma pessoa boa. Era esse o pensamento errado daquele ponto de vista teológico. Eles ficavam a entender as pessoas que morreram e não olhavam para as suas próprias vidas. Não olhavam. E as pessoas então vieram a Jesus com este pensamento. E o que Jesus ensina? Qual é a sua visão? Qual é a visão de Jesus aqui, irmãos? O ensino de Jesus aqui é que as tragédias oferecem um tempo de reflexão. As tragédias que acontecem sempre oferecem um tempo de reflexão. Tragédias criam um clima de luto, e um clima de luto é um tempo de reflexão, como nós vimos lá a respeito do que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 4. O luto nos leva a pensar sobre a vida além da vida física. Além da vida física. Então, o que as tragédias nos ensinam? Elas nos levam a pensar na eternidade. Que resultados nós podemos colher quando nós refletimos sobre as tragédias? Que resultados? O primeiro resultado, irmãos, como Jesus nos coloca aqui, é que as tragédias nos levam a pensar na eternidade. Jesus levou-os a pensar na eternidade. Eles pensavam que eles eram melhores do que aqueles homens que morreram enquanto sacrificavam. Eles pensavam isso. Irmãos, e se isso aconteceu de fato na Páscoa, naqueles dias em Jerusalém, eram sacrificados cerca de 250 mil cordeiros. Era sangue para todo lado. Disse que o ribeiro que passa do lado de Jerusalém ficava vermelho, com o sangue dos animais que escorriam pelas portas do templo e descia o morro e ia parar no ribeiro. Era muito sangue, porque era muita gente em Jerusalém, muita gente. E uma semana a Páscoa precisava ser cumprida. Então os sacerdotes e levitas tinham muito trabalho sacrificando aqueles cordeiros. Então tinha muita gente. E se isso aconteceu de fato na Páscoa, Pilatos matou aqueles homens no meio de um grande público. Muita gente estava assistindo aquilo. Muita gente viu aquilo. E então correu-se a notícia de que o sangue daqueles homens se misturou com o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados. Irmãos, muita gente estava sensibilizada. Pilatos era esse homem, um homem cruel, que mandou fazer isso com aquelas pessoas naquele momento, demonstrando uma insensibilidade muito grande. Então essa tragédia chamou a atenção de todos, e isso instigava perguntas.
Por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que Deus fez isso? Por que isso estava acontecendo? E aí Jesus responde com o pensamento correto, né? No versículo 2, Jesus diz para eles, ele porém lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Jesus acrescenta uma outra situação que também era conhecida deles. No versículo 4 ele diz, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, e se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus cita uma outra tragédia conhecida, interessante, irmãos, uma tragédia era num ambiente religioso, eles estavam sacrificando animais, oferecendo adoração a Deus, possivelmente na Páscoa, e a outra aconteceu num momento corriqueiro da vida. A torre de Siloé era uma torre que ficava na parte sul de Jerusalém, na esquina do muro leste com o muro sul. Ali havia o tanque de água, inclusive lá em João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença, ele cospe no chão, faz lodo com a sua própria saliva, unta os olhos daquele cego e diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele vai, lava e volta vendo. Então havia uma torre, havia um tanque ali, havia um aqueduto que o próprio Pilatos havia construído para trazer água para aquele tanque. A torre possivelmente era para vigiar a água, para que os inimigos não a pegassem ou impedissem a água de chegar ali. Possivelmente era uma torre de vigia, e aqueles homens estavam ali aos arredores da torre. Nós não sabemos o que estava acontecendo, Jesus não dá detalhes a respeito disso, mas o fato é que a torre caiu e morreram 18. Isso também se tornou conhecido. E então nós temos aqui homens de Jerusalém morrendo, pessoas de Jerusalém morrendo, nós temos pessoas da Galileia morrendo. E os de Jerusalém se achavam melhores que os da Galileia. E aí Jesus, vocês acham que isso acontece porque um é pior do que o outro, um é melhor do que o outro? A questão não é isso ter acontecido com eles. A questão é o que você vai fazer ao saber que isso aconteceu. É o que Jesus faz. Pense na sua eternidade. Quando ele diz, se você não se arrepender, o mesmo vai acontecer com você, você vai perecer. Aliás, quando ele usa aqui o verbo perecer, ele usa um verbo que significa mais do que o perecimento da vida física. É um verbo que fala de um perecimento, irmãos, eterno. Eterno. Se você não se arrepender, você vai perecer do mesmo jeito, do mesmo modo. Então Jesus aplica isso ao coração de quem está vivo. E ele não fica tentando explicar para eles por que aquelas pessoas morreram. Não fica tentando encontrar explicações, quem é o culpado, por que aquilo aconteceu. Ele aplica no coração dos vivos. Aplica no coração deles, chamando-os ao arrependimento. Você não é melhor do que aqueles que morreram, é o que ele está dizendo. Isso aconteceu com eles, não porque eles eram piores do que você. E se você está vivo, é uma oportunidade de você se arrepender. É o que ele está dizendo. Ele aplica no coração dos vivos. Tragédias, irmãos, não acontecem porque as pessoas são mais pecadoras do que outras. A Bíblia nos diz que muitas vezes Deus trata o pecado de pessoas trazendo situações adversas sobre suas vidas. Isso é bíblico. Mas isso não explica tudo. Jesus não se ocupa buscando explicações. Jesus aplica a tragédia no coração daqueles que estavam vivos. Se vocês não se arrependerem, igualmente perecereis. Jesus tira o pensamento daqueles que morreram e coloca sobre o pensamento daqueles que estão vivos. Jesus está dizendo, pense na eternidade. Pense no que vai acontecer com a sua vida depois que você partir deste mundo aqui. Pense. Jesus está dizendo, você vai morrer também. Assim como aqueles morreram, você vai morrer. A questão é, como você vai morrer? Você não é melhor do que aqueles que morreram no templo,
e nem melhor do que aqueles que morreram debaixo da torre. Você vai morrer, a morte vai vir sobre você. A pergunta é: como você está? Como se encontra a sua situação? Tragédias devem nos fazer pensar na eternidade. A nossa vida não se resume a esse tempo aqui. Ela vai durar depois desse tempo aqui. A questão é: onde nós passaremos a nossa eternidade? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração de todos os homens, por isso Ele quer que pensemos na eternidade. Este é o ensino do Senhor. Pensem na eternidade. Segundo, quais resultados as tragédias nos trazem? Quais resultados as tragédias trazem sobre a vida daqueles que permaneceram? Elas nos levam a pensar na eternidade e elas também nos levam a pensar no pecado. Enquanto eles estavam pensando quão pecadores eram aqueles que haviam morrido, Jesus os leva a pensar nos seus próprios pecados, nos seus próprios. Eles não eram melhores. Sabe o que Jesus diz? Vocês devem se arrepender. Agora a questão é se arrepender do quê, irmãos? Jesus diz 2 vezes aqui. Ele diz no versículo 3, que aqueles galileus que morreram não eram piores do que os galileus que estavam vivos, e aí ele diz: vós porém, se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. E no versículo 5 ele diz que aqueles de Jerusalém que morreram não eram piores que os de Jerusalém que estavam vivos, e ele diz: se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Se arrepender do quê? Que pecado Jesus cita aqui? Será que eles roubavam? Será que eles matavam? Será que eles mentiam? Será que eles adulteravam? Será que eles cobiçavam? Será que eles davam falso testemunho? Será que eles desonravam pai e mãe? Será que eles tinham outros deuses diante de si? Será que eles não guardavam o sábado? Será que eles faziam imagens de escultura para si? Que pecado eles cometiam? Eles tinham que se arrepender do quê? Porque Jesus disse simplesmente: arrependam-se. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrependimento que salva não é arrependimento somente das coisas que eu faço, é um arrependimento muito mais profundo. Por isso que Jesus, ele diz: arrependam-se apenas. É um arrependimento muito mais profundo, é um arrependimento não das coisas que eu faço. Por isso que as pessoas: eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal para ninguém, eu sou assim, eu sou uma pessoa boa. Já viu como foi falado essa semana? Porque pessoas boas morrem. De qual pecado eles deveriam se arrepender? Deus não quer que nós nos arrependamos apenas das coisas que fazemos. Nós devemos nos arrepender do que somos. É o que eu sou, irmãos, não é o que eu faço. O que eu faço é fruto do que eu sou. Uma vez conversando com os jovens aqui, ensinando os jovens, eu disse para eles: se um jovem acorda de manhã e ele se lembra que durante a noite, ele, enquanto estava dormindo, teve um sonho, e um sonho impuro, um sonho no qual ele estava praticando um pecado, o que ele deve fazer quando ele acorda de manhã? Será que ele deve simplesmente dizer: eu não tenho culpa, que controle eu tinha enquanto eu estava dormindo, eu não tenho culpa de sonhar essas coisas? Sabe o que esse jovem deve fazer? Senhor, eu me arrependo de ter tido este sonho, porque este sonho foi produzido por mim, não foi o Senhor que produziu esse sonho. Isso é impuro, e o Senhor não toca em nada que é impuro. É a minha carne, é o meu coração pecaminoso, sou eu que produzo isso, Senhor, e eu me arrependo. Me perdoa, Senhor, me purifica, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor, purifica-me, Senhor, então eu ficarei mais alvo do que a neve. Não foi isso que Davi fez lá no Salmo 51? Uma oração de arrependimento.
Nós nos arrependemos não das coisas que nós fazemos, nós nos arrependemos do que somos. Jesus está dizendo: por que vocês estão preocupados em encontrar respostas para essas tragédias? Pensem na vida de vocês. Pensem no tempo que vocês têm para se arrepender. É tempo de arrependimento. A questão, irmãos, é a nossa natureza. E as pessoas pensam que são boas e que nunca fazem nada de errado, porque olham somente para os seus atos. O problema não é o seu ato, o problema é quem você é. Isso que eu gostei de um exemplo que o Paul Tripp usou uma vez. Eu já me referi a ele aqui. Às vezes nós nos achamos que nós somos bons, né? Porque nós olhamos somente as coisas que nós fazemos, não olhamos o que está dentro do nosso coração. Mas se nós conseguíssemos gravar os seus pensamentos e colocar num DVD, já é coisa do passado, né? Nós colocássemos numa mídia, num pendrive, nós digitalizássemos os seus pensamentos e pedíssemos para os irmãos da mídia ali exibirem aqui no telão os seus pensamentos durante essa semana. Tudo que você pensou durante essa semana. Não estamos preocupados com o que você falou, com o que você fez, os lugares que você foi, apenas seus pensamentos. E nós exibíssemos aqui para assistir o que você pensou essa semana. Você aguentaria ficar aqui dentro vendo as pessoas assistirem seus pensamentos? Meu Deus, eu não sabia que aquele irmão pensava isso. Meu Deus, ele pensava isso de mim. Meu Deus, olha o que ele já desejou. Meu Deus, você aguentaria? E você quer dizer que é uma pessoa boa? Tiago capítulo 2, versículo 10 vai dizer que se você tropeça em um único ponto da lei de Deus, você é culpado de todos. Por isso que Jesus não apontou: se arrependa disso, se arrependa daquilo, se arrependa de quem você é. Pense no seu pecado. Tragédias, irmãos, dão oportunidades para anunciarmos o Evangelho. Tragédias dão oportunidades para pensarmos na eternidade e para pensarmos no pecado. Jesus disse que eles deveriam se arrepender daquilo que eles eram. Vocês não são melhores, então aproveitem o tempo de vida para se arrepender. Um dia você vai morrer também. As tragédias, irmãos, elas nos ensinam que nós não temos o controle da nossa vida. Quem daqueles jovens que entraram naquele avião imaginou que eles não chegariam à Colômbia? Quem? O que eles estavam planejando? Qual era o desejo deles? Nós vamos à Colômbia, vamos conseguir um bom resultado e depois vamos decidir em casa. A chance é grande para nós. Quem esperava que a vida deles seria interrompida ali? Quem deles poderia pensar? Quanto tempo vai durar a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando? Quanto tempo você tem de vida? O tempo de arrependimento é agora. É reconhecer quem você é diante de Deus e que você é digno da condenação eterna. É um tempo de arrependimento. Esse é o tempo que nós temos. Esta mensagem aqui, àqueles que não conhecem a Cristo, diz que eles têm uma oportunidade diante de Deus para se arrependerem e clamar por salvação. E para aqueles que são salvos, é um tempo de pensar em suas pendências, pensar em coisas que estão por serem resolvidas na sua vida e que você não resolve, e que você não toma uma atitude. Quanto tempo vai durar a sua vida? Quando Jesus diz que Ele quer nos encontrar vigilantes, sabe o que Ele quer dizer com isso para os salvos? Que não fique pendências na sua vida. É lamentável, irmãos, quando crentes partem para a eternidade
com pendências na vida. Isso não interfere na salvação deles, mas é lamentável que Deus os tire deste mundo aqui com pendências na sua vida, porque eles não se arrependem, porque eles vão empurrando os seus pecados, vão adiando os seus pecados, a resolução dos seus pecados, porque não tomam a decisão. Você sabe por que Deus está mantendo-nos vivos aqui, dando-nos uma oportunidade de nos arrependermos? É o que 2 Pedro vai dizer, no capítulo 3. Irmãos, este é um tempo de arrependimento, é a coisa mais produtiva que alguém pode fazer nesta vida. A melhor coisa que alguém pode fazer nesta vida aqui é se arrepender. É o que a Bíblia chama de fruto de arrependimento. Por isso que Jesus fala da figueira, que o Senhor vinha procurar fruto nela e não achava. É a melhor coisa. Esse é o tempo de arrependimento. Eu li, irmãos, o testemunho que John MacArthur conta de uma jovem que ele teve a oportunidade de conduzir a Cristo. Foi quando ele entendeu que Deus queria que ele servisse no ministério de tempo integral. Ele era um jovem que jogava futebol na faculdade e ele tinha uma carreira promissora como esportista, e ele tinha algo que pelo que se diz, pelas coisas que eu já li a respeito dele, ele era um bom jogador de futebol, não o nosso futebol, né? Futebol americano. O nosso futebol, acho que ele não era bom, não é? Mas ele tinha uma carreira promissora. E aí um dia ele foi entre os jovens que jogavam futebol, deu seu testemunho de conversão, e um dos jovens ouviu o testemunho dele, ficou impactado, disse: olha, eu queria que você fosse ao hospital para dar seu testemunho a uma amiga minha, que está no hospital. Era uma jovem de 17 anos, que havia levado um tiro no pescoço, tiro este que foi dado pelo seu namorado, e ela ficou paraplégica. John MacArthur conta que ele ficou assustado com aquilo, ele disse: não, eu não sei, o que eu vou dizer para uma jovem de 17 anos nessa situação? Não, dá seu testemunho para ela. E aí ele tomou coragem e foi ao hospital, e chegou naquele hospital, ele foi falar com aquela jovem. Ela disse para ele assim: eu queria me matar, mas eu não consigo mexer nem um membro do meu corpo, nem me matar eu posso. Eu queria morrer. Aí ele disse para ela: não importa o que aconteceu com o seu corpo, o que importa é o que vai acontecer com a sua alma. Você ainda está viva, você tem oportunidade de arrependimento. Tema não aquele que tem poder para matar o corpo, mas não tem poder para lançar a tua alma no inferno. Tema aquele que tem poder para matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Aquela jovem se converteu. E ele conta que ela agradeceu o tiro no pescoço, que tirou seus movimentos, porque deu a ela a oportunidade de ouvir o Evangelho. E ela se converteu, e ele conta que depois ela conheceu um rapaz, e esse rapaz se interessou por ela, um cristão, e eles se casaram, formaram um casal cristão. Tempo de vida, irmãos, é um tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Um pastor amigo meu contou-me também um testemunho de uma jovem que descobriu, uma jovem, 20 anos eu acho, descobriu um câncer. Uma jovem estável na igreja, num relacionamento superficial com a igreja, não tinha compromisso, e ela descobre que tem o câncer, e ela vem para falar com ele, e aí ele fala algumas coisas para ela, e marca de falar com ela. Ele disse para mim: Clodoaldo, sabe o que eu achar que a pessoa não vai vir? Ela vai se rebelar de vez, ela não vai vir. E no dia que ele marcou, ela entrou. E quando ela entrou, ela disse assim: pastor, dizem que quem não vem pelo amor, vem pela... Mais um versículo que não tem na Bíblia que os crentes seguem, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Como a gente ouve isso, né? Sabe o que aquela jovem disse? Pastor, a gente sempre vem pelo amor. A salvação é sempre fruto do amor. Sabe o que ela disse? O amor de Deus me deu esse câncer. O amor de Deus por mim me deu esse câncer. Mas, através dele, eu me arrependi dos meus pecados.
Não foi dor, foi amor, porque tempo de vida, irmãos, é um tempo de arrependimento. Terceiro, quais resultados as tragédias trazem para aqueles que permanecem, aqueles que estão vivos? As tragédias, irmãos, nos levam a pensar na misericórdia de Deus. Veja a parábola que Jesus conta a partir do versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Jesus contou essa parábola. Uma figueira que havia recebido condições de frutificar. Uma figueira plantada numa vinha, irmãos, era uma figueira privilegiada, por assim dizer. Ela tinha todas as condições de receber cuidados e assim produzir fruto, mas o seu dono veio durante 3 anos procurar fruto nela e não encontrou. Então ele tomou uma decisão: por que ela está aqui ocupando espaço, sugando este solo, aproveitando-se deste lugar tão privilegiado que esta vinha? Corta, ela não dá fruto. O que isso nos ensina, irmãos? Que o tempo de vida é um tempo da misericórdia de Deus. Quando ele falou: vamos cortá-la, o seu servo disse: não, Senhor, vamos dar mais um tempo para ela. Vamos dar mais oportunidade para ela. O que isso nos ensina, irmãos? As pessoas às vezes questionam, né? Por que Deus permite que as tragédias aconteçam? A questão, irmãos, não é porque aquilo aconteceu com aquelas pessoas. A questão é por que aquilo não aconteceu com você? Por que isso não aconteceu comigo? Por que nós estamos vivos aqui ainda? Essa é a questão. Você acha que você merece viver mais do que aquelas pessoas que morreram esta semana? Você acha que você merece mais tempo de vida do que eles? Essa é a questão. A questão não é porque aconteceu com eles, a questão é por que não acontece comigo. Quando ele diz aqui: por que não dá fruto essa figueira? Corta, cesse o tempo de vida dela. Se nós não somos melhores do que aquelas pessoas, irmãos, por que aquelas pessoas morreram e nós estamos vivos? Porque Deus tem sido misericordioso conosco. Temos ainda tempo para nos arrependermos. Se você não é salvo, está me ouvindo, cada respiração que você tem é uma dádiva de Deus para a sua vida, dando a você a oportunidade de você se arrepender. E se você é salvo, e está me ouvindo, cada respiração sua é uma oportunidade para Deus, que Deus está te dando para você pensar em como anda a sua vida. É a misericórdia de Deus por você, porque eu e você já deveríamos ter sido mortos. Nós não temos direito à vida. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente está tão acostumado a viver que a gente acha que é um direito nosso. Já viu? Um pai que resolve dar um dinheiro para o filho todo mês, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele acha que ele está ensinando o filho a administrar dinheiro. Pode ser, irmãos, ele pode até aprender. Mas o filho acha que é direito dele. Não dá um mês para você ver. Ele vai entrar com um processo trabalhista contra você. Ele vai no sindicato dos filhos que estão sem mesada. Porque tudo que a gente recebe, a gente acha que é direito nosso. É um direito que eu tenho. Eu me esqueço que a respiração, como diz Isaías 42, versículo 5, Ele é quem te dá a vida e a respiração e todas as coisas. E Paulo repete isso em Atos capítulo 17, versículo 25. A respiração, a minha vida, é um ato da misericórdia dEle, dando tempo para eu produzir alguma coisa útil para Ele. Mas eu pego a minha vida, uso para mim mesmo, acho que é um direito meu e questiono quando Deus a torna um pouquinho desconfortável. Me rebelo contra Ele quando ela fica um pouquinho difícil. A vida não é sua, a vida não é minha, isso é a misericórdia de Deus.
Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9, o Senhor não retarda a sua promessa, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por quê? Eles estavam dizendo, está vendo, você está dizendo que Jesus vai voltar, que o tempo está acabando, mas até hoje o mundo continua do mesmo jeito, e as pessoas estavam vivendo suas vidas, e aí Pedro diz, você é tolo, você se esquece que para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e não retarda o Senhor a sua promessa. O que Ele está fazendo é dando tempo para você se arrepender, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que nenhum se perca. Romanos capítulo 2, versículo 4 vai dizer que nós desprezamos a bondade de Deus, a sua tolerância, a sua longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quando Deus mantém-nos vivos, é porque Ele quer que nós produzamos frutos de arrependimento. Quem é incrédulo, que se arrependa para a salvação. Quem é salvo, que se arrependa para manter a sua vida irrepreensível diante de Deus. O tempo da vida, irmãos, é o tempo da misericórdia de Deus. Definitivamente, nós não merecemos estar vivos. Eu não sei por que o meu avião não cai. Deveria cair. Eu não sei por que não sofremos um acidente na estrada. Eu não sei por que não somos acometidos de enfermidades. Só tem uma resposta: é a misericórdia de Deus dando-me oportunidade para eu produzir coisas significativas para Ele. Isso é arrependimento, fruto de arrependimento. Nós temos a oportunidade de produzir o fruto de arrependimento. Irmãos, o tempo de vida não é nosso, é emprestado por Deus. Como disse John MacArthur, é um tempo emprestado por Deus. O que estamos fazendo? A morte vai nos encontrar a qualquer momento. O que as tragédias nos ensinam? A morte é iminente. Ela pode nos acontecer a qualquer momento. Esta é a lição, esta é a visão de Jesus das tragédias. Jesus não ficou tentando responder às perguntas, por que aquelas pessoas morreram, por que aquilo aconteceu. Ele apenas disse, isto é aplicável na sua vida que está vivo, para você que está vivo, há ensinos para você. Esta é a lição das tragédias. Ele aplicou no coração dos vivos, Ele aplicou no coração daqueles que por enquanto têm escapado das tragédias. Como nós estamos com Deus? Como você está com as pessoas? Como está seu coração? Tem pendências com alguém? Quanto tempo vai durar a sua vida? Você tem poder para aumentar um côvado do curso da sua vida? É isso que as tragédias nos ensinam. Nós não temos, irmãos. Nós não temos. Então as lições das tragédias, que elas nos ensinam como nós estamos. As tragédias nos levam a pensar na eternidade. As tragédias nos levam a pensar no pecado. Arrependam-se. As tragédias nos levam a pensar na misericórdia de Deus. Tempo para nos arrependermos. Você concorda com isso? Vamos orar?